Olá pessoal, eu sou Edgar Silva, eu trabalho na Scalena e a gente vai fazer numa sequência agora de screencasts algumas demonstrações sobre o WSO2 Identity Server. Nesse primeiro screencast a gente vai entender alguns conceitos interessantes e de forma bem pragmática a gente vai ver como que a gente aplica esses conceitos dentro do produto que a gente vai mostrar já para vocês, tá ok? Então vamos aqui, antes da gente começar, vamos aqui explicar um pouquinho sobre como funciona o Identity Server e alguns conceitos. Então, quando a gente pensa numa aplicação, né, ou seja, uma aplicação web que a gente vai ter que proteger, pode ser uma single page application, ou seja, uma aplicação Angular, Vue, React ou Flutter, qualquer aplicação. A maioria das aplicações hoje em dia a gente delega a parte de autenticação para algum padrão de mercado, aí sendo utilizado bastante a questão de OAuth e assim por diante, ok? Bom, então, pensando nisso, o que a gente pensa em termos de workflow aqui é o seguinte: quando a gente fala do usuário, a gente vai fazer com que o usuário ele tente se autenticar a uma aplicação. O conceito de aplicação dentro do WSO2 Identity Server é o que a gente chama de Service Provider. Quando a gente pensa um pouco em português, a palavra Service Provider talvez não dê muito a sensação do que representa, mas guarde esse conceito. Então, a aplicação que a gente quer proteger dentro do contexto de gestão de identidade é o que a gente chama de Service Provider, ok? Então, para a gente fornecer o acesso único e poder propagar um single sign-on e poder autenticar a nossa identidade, o que a gente faz através do Identity Server é o seguinte: ele automaticamente vai, quando ele tenta buscar uma autenticação, o Identity Server verifica se já existe um fluxo de autenticação em curso, né, na sessão, ou com tokens, ou qualquer o mecanismo que a gente utiliza na parte de autenticação. Se não tiver, o Identity Server entrega para a nossa aplicação web uma tela de login. Essa tela de login, o que vai acontecer é, dentro do Identity Server a gente consegue configurar o que a gente chama de uma User Store primária, né, que é o nosso Primary User Store. O que acontece essa é a base de usuários principal que o Identity Server tem. Então é através dessa base principal que a gente consegue atender os usuários e aí fazer verificação de senha, atributos do usuário e assim por diante, ok? Mas o Identity Server não está preso a somente a Primary User Store que vem com ele. A gente pode configurar N Second User Store ou User Stores secundárias, que eu posso ter uma para o Oracle, uma para o AD, uma para o LDAP, uma customizada, ou seja, se você tiver algum recurso, vamos imaginar, sei lá, quem é da indústria financeira que tem aí a questão de diretório no mainframe com hackf, ou você tiver uma biblioteca com plus, algum mecanismo que seja legado e você queira usar como um mecanismo de autenticação, você pode também usar aqui uma Custom User Store, ok? Então, se o usuário tiver alguma dessas stores configuradas, automaticamente o Identity Server vai conseguir retornar que, olha, ok, a autenticação funcionou. Outro recurso interessante que tem, e a gente vai ver na demonstração daqui a pouco, é a gente poder delegar a autenticação, ignorando, né, qualquer base que tem aqui dentro do nosso Identity Server e delegando essa autenticação para um Identity Provider ou um provedor de identidade. Então, nesse caso aqui, a gente pode delegar isso para um Google, para um Salesforce, para um Facebook, para um LinkedIn e assim por diante. Então, imagina que, de repente, sei lá, a minha identidade nasce dentro do Salesforce. Então, eu não preciso guardar esse usuário aqui dentro. Eu posso simplesmente, através de aplicações quaisquer que eu tiver dentro da minha organização, eu posso confiar na base de usuários Salesforce para poder autenticar essas minhas aplicações. Ok? Então, três coisas importantes que eu queria deixar nessa primeira parte desse screencast. O conceito de Service Provider, que são nossas aplicações, certo? E dentro do contexto do Identity Server a gente tem o nosso Primary User Store e os nossos Identity Providers, que são os terceiros que a gente consegue adicionar para poder validar os usuários, que são serviços já existentes. Então, se você tiver qualquer provedor de identidades e você quiser integrar isso dentro do Identity Server, você consegue, ok? Então vamos aqui agora diretamente para a parte de demonstração. Pessoal,
Então, o que a gente fez aqui? Basicamente, eu fiz o download da última versão do WSO2 Identity Server. Essa versão aqui é a 5.9. Então, basicamente, fiz o download, descompactei, executei, e está aqui o Carbon padrão, né? Então, não tem nada aqui rodando, tudo está na minha máquina, não tem nada fora. Então, vou aqui autenticar com o usuário padrão, admin, certo? Ele autenticou. E aí, vamos agora então tentar transportar aqueles conceitos que a gente viu anteriormente para cá agora para o Identity Server. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são os nossos Identity Providers, que é o que a gente vai focar agora, certo? Então, aqui no Identity Server eu tenho aqui uma lista de Identity Providers, certo? E basicamente eu configurei 3 Identity Providers para a nossa demonstração aqui, certo? Então eu tenho aqui, o primeiro deles é o Google, então o Google Provider. Eu tenho aqui o meu login meu Facebook, certo? E o Cognito da Amazon. Então a gente tem 3 possíveis fontes de usuários que a gente vai permitir com que a nossa aplicação possa vir a se autenticar, certo? Então, se eu vier aqui, por exemplo, na configuração do Google, deixa eu aqui em editar essa configuração. Então, aqui a gente tem a questão de Federate Authenticators. Então, aqui eu tenho todos os autenticadores que a gente pode utilizar dentro do Identity Server. Se você, por exemplo, aqui você pode estender e criar novos autenticadores federados também, certo? Nesse caso aqui a gente está usando o Google. Então aqui eu tenho minhas configurações do Google, basicamente aqui o meu Client ID, meu Client Secret, e a configuração aqui basicamente callback URL, e quais são os parâmetros que eu quero, né, ver, buscar quando fizer a autenticação via Google, certo? Então, isso aqui serve para o Google. Se eu voltar aqui na minha lista de provedores, eu posso ver aqui também o do Facebook. Então vou editar aqui do Facebook rapidamente. Então aqui Federated Authenticators. Então aqui eu tenho a opção de Facebook, está aqui também toda a parte de autenticação, Client ID e tudo mais das minhas configurações do Facebook, certo? Se eu vier aqui dentro da minha lista ainda de providers, list, aqui por último eu vou aqui olhar o meu Cognito, certo? Então aqui eu tenho minha configuração do Cognito, então aqui Federated Authenticators. Aqui eu tenho a parte, onde está aqui, a AWS Cognito, e aqui eu tenho as informações relevantes à minha autenticação também via Cognito, certo? Então, a gente tem aqui esses 3 provedores de identidades sendo adicionados à nossa plataforma. Então, qualquer aplicação então, que o Identity Server estiver protegendo, ele vai poder utilizar qualquer um dos provedores aqui como solução, tá ok? Então, antes da gente ir para a demonstração da aplicação, vamos ver aqui como é que funciona a anatomia dela de forma geral, tá ok? Então vamos aqui passar para a aplicação. Então aqui eu peguei a aplicação, então aqui eu tenho a nossa aplicação que está aqui, que é o Travelocity, é um termo que vem dentro da plataforma WSO2, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, dentro do nosso console, lembrando de novo, conectando com o conceito que a gente viu anteriormente, a gente tem aqui o nosso Service Provider. Então aqui no nosso Service Provider, a gente tem aqui a nossa aplicação Travelocity, que é exatamente essa aplicação aqui que a gente quer acessar, certo? Então aqui quando eu edito esse meu Service Provider, eu tenho aqui algumas configurações interessantes, certo? A principal delas aqui, deixa eu ver aqui onde está, eu tenho na parte do meu Local and Outbound Authentication Configuration. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha autenticação, o tipo de autenticação dela não vai ser mais default, vai ser do tipo configuração avançada, onde eu digo o seguinte, ó, eu posso aqui determinar quais são os meus autenticadores federados que eu quero utilizar como base de autenticação para a minha aplicação. E basicamente aqui o que eu fiz foi adicionar os nossos 3 autenticadores federados dentro da nossa plataforma aqui, dentro desse nosso Service Provider, que é a nossa aplicação, ok? Então, vamos ver como é que esse cara aqui funciona
tentando autenticar agora. Então deixa aqui criar aqui uma nova janela incógnita, né? Tipo, sem informações nenhuma de cookie nem nada. Então aqui, ó, eu vou tentar me autenticar. Então eu vou autenticar aqui fazendo uma transação via SAML. Então vou aqui autenticar. E observa que automaticamente a aplicação ela foi para o Date Server. E aqui na minha tela de login agora ele me oferece 3 opções: Cognito, Facebook ou Google, que são aqueles meus providers que eu configurei anteriormente. Então aqui nesse momento eu vou escolher que eu quero autenticar com Facebook, certo? Então ele me trouxe aqui em minha tela do Facebook, eu vou entrar aqui com o meu usuário e senha, certo? Então ele vai aqui pegar minhas informações do Facebook, certo? E ele já aqui autenticou, porque eu já tinha aqui permitido o acesso dessa minha aplicação. Pegou meu e-mail, meu usuário do Facebook, está aqui funcionando sem nenhum problema. Pegou aqui o meu nickname, meu given name e assim por diante, certo? Então, vamos agora ver como é que essa mesma aplicação funcionaria se eu tivesse, chamamos aqui via Google. Então, New Incognito Window, vamos aqui deixando um pouco menor, para encaixar aqui no nosso vídeo. Então, eu vou aqui autenticar esse cara aqui de novo via SAML e vou adicionar vou autenticar via Google, perdão, certo? Aqui ele vai perguntar qual das contas do Google que eu quero. Aqui ele perguntou qual que é o meu e-mail que eu quero autenticar. Então vou usar aqui meu e-mail da scalena.com. Next. Perguntar minha senha. Vamos lá. E aqui, ó, a única coisa que ele me perguntou é que eu tenho uma claim. A gente vai já ver um pouco sobre isso aqui. Que ele não achou essa informação no Google, então vou colocar aqui só resgatar. E aqui, ó, olha que coisa interessante. Isso aqui é bem legal, é uma funcionalidade que está disponível no Date Server, que é muito legal para quando a gente está falando de privacidade dos dados, principalmente que a gente está em vias de ter a LGPD valendo no Brasil, apesar de ter sido postergada aí para mais tempo, mas essa é uma preocupação latente nas empresas hoje em dia. Então, ou seja, aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, consentimento do usuário. A aplicação do Travelocity, ela está pedindo informação sobre seu nickname, e-mail, first name e URL. Então, eu vou selecionar aqui, eu quero todas as informações e vou dizer aqui que eu aprovo, né, o consentimento para acessar essas minhas informações. E aí, eu tenho agora a autenticação feita através do Google, ok? Bom, então, agora a gente vai fazer aqui um acesso ao Cognito e a gente vai fazer aqui uma autenticação, uma criação de usuário pelo Cognito e aí já autenticando-se diretamente pela plataforma Date Server, ok? Então vamos aqui só abrir o Cognito para a gente poder criar um usuário a partir de lá. Só um minuto então. Então aqui vamos... Então aqui eu tenho a interface do Cognito, então vou aqui acessar. Então essa aqui é a interface Cognito, então aqui eu já tenho um usuário, eu vou aqui basicamente fazer o seguinte, eu vou pegar meu userpools WSO2, tem aqui usuários, e eu vou criar um novo usuário. Eu vou criar aqui um usuário, vou criar aqui o nome da minha filha, então Valentina, senha temporária vou colocar uma senha qualquer, certo? Vou colocar aqui valentina@scalena.com, certo? Não tem e-mail, então vou dizer que o e-mail não está verificado, então vou dar um create user, ok? Então o meu usuário Valentina foi criado aqui dentro do meu Cognito. Observa aqui dentro do status dessa minha conta ele está aqui, ó, Force Change Password. Então vamos ver como é que esse cara aqui se comporta agora quando a gente vai agora fazer uma autenticação via o Cognito. Então vou aqui criar uma nova janela com navegação privada. Aqui eu vou acessar a aplicação via SAML.
e agora eu vou acessar via Cognito. Então, observa aqui que ele está chamando exatamente agora a autenticação através do Cognito. Então, vou colocar aqui o usuário, certo? A senha que eu criei. E observa que aqui, ó, a gente está utilizando todas as features do próprio Identity Provider que a gente está acessando. Que nesse caso aqui é o Cognito, então vou colocar aqui a nova senha do usuário, certo? E send. Aqui tem duas claims que ele precisa, então vou colocar aqui, ó. E vou autenticar. Da mesma forma que a gente, no login anterior do Google, o Identity ele pergunta sobre consentimento, né, como isso aqui é um outro Identity Provider, então eu tenho que dizer o seguinte, olha, realmente eu permito que os meus atributos, né, mandatórios aqui, que eu aprove o acesso a eles. E aí eu tenho aqui agora o acesso à informação vindo do meu Cognito, certo? Então, a gente viu aqui nessa demonstração como que a gente consegue ver toda essa parte de autenticação através de Identity Providers externos, certo? Uma coisa bem interessante também que a gente tem aqui, só para finalizar essa apresentação, essa screencast, demonstração do Identity Server, eu vou entrar aqui, ó, com o usuário, deixa eu só ver aqui, só aqui, autenticar, vou entrar com o meu admin, certo? Então aqui ele tá, essa aplicação ela pede o consentimento que eu libere o usuário e username para que ela possa acessar. E esse aqui é o dashboard do Identity Server, certo? Esse é o dashboard da versão 5.9. Alguns amigos meus me falaram que na próxima versão esse dashboard vai ficar aí super moderno, super muito mais estilizado, bem bacana mesmo. Então aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa bem legal que está ligada à questão de LGPD, a questão de consentimento de informação, acesso a dados e tudo mais, porque aqui eu tenho a informação dos meus consentimentos. Então aqui, quando a gente vier e acessar, eu tenho aqui, ó, todos os service providers, ou seja, as aplicações que pediram o consentimento para poder usar alguma informação minha. Então aqui é a funcionalidade, por exemplo, onde o seu usuário pode a qualquer momento revogar o acesso e aí excluir toda e qualquer permissão, consentimento que foi liberado para uso dos dados dele para a sua aplicação, certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, o que tem aqui no Travelocity? Ele está usando, por exemplo, username, certo? Então eu posso aqui, até o momento, essa validade do meu consentimento ele é para sempre, mas eu posso vir aqui de repente dizer, não, isso aqui vai valer até semana que vem, por exemplo, certo? Update, e aí ele confirma aqui para mim e está valendo aí meu consentimento, certo? Bom, então nesse screencast a gente viu em resumo, a gente entendeu os conceitos do que é um Service Provider, do que é um Identity Provider, como que a gente pode ter o Identity Server gerenciando esses Identity Providers externos, né? E como realmente ter uma federação de usuários de uma forma extremamente simples, de uma forma pragmática e que economiza bastante tempo de desenvolvimento, porque quando você está desenvolvendo suas aplicações, se você começa a se ater a essa parte de identidade, acaba tomando bastante tempo, e isso você pode delegar para uma ferramenta super simples de utilizar, como você acabou de ver, que é o WSO2 Identity Server, ok? Obrigado para todos que assistiram até aqui, e a gente espera lançar aí mais screencasts sobre essa plataforma muito em breve.